Quero saudar todos os queridos irmãos. Eu quero aqui trazer uma palavra da parte do Senhor. Deus é fiel e Ele tem colocado a sua palavra em nossos corações para que nós possamos compartilhar com os nossos queridos e sermos instruídos através desta palavra, que é a verdade de Deus, para que possamos caminhar de uma forma que venha glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a Deus, através de uma oração, convidar você a ficarmos ligados aí na palavra. Pega aí a sua Bíblia, amém? E no momento vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, Pai, nos colocamos diante de Ti neste momento, Senhor, na Tua dependência, na dependência do Teu Santo Espírito. Fala conosco através da Tua palavra. Nos conduz, nos ensina a cada dia, Pai, o caminho que nós devemos andar. Abre a nossa mente, o nosso coração e nos alimenta com a Tua santa verdade, para que nós possamos, ó Deus amado, manifestar através das nossas vidas a Tua graça, meu Deus amado, e a Tua luz, no nome de Jesus. Senhor, venha se fazer presente neste momento, Pai, e abençoar cada um daqueles que nos escuta e nos vê. Que a Tua palavra possa penetrar nesses corações, ó Deus, e que possamos, ó Pai, viver a Tua vida aqui nesta terra. Sermos, meu Deus, servos espirituais e desenvolvermos uma vida espiritual abundante na Tua presença, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Quero ler com os irmãos em João, capítulo 7, versículo 37 e o versículo 38, 39, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haveria de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então nós vemos aqui que Jesus, ele se mostra como a fonte da água viva. Ou seja, ele faz um convite: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirá rio de água viva. Então isso nós entendemos, como o próprio Jesus falou, que quem crê nele, como diz as Escrituras, rio de água viva vão se movimentar no seu interior. Então todos nós que procuramos nos alimentar da palavra, nos enchermos da palavra de Deus, o Espírito de Deus ele vai se movimentar como um rio de água viva dentro de nós. É bem certo que aqui no versículo 39 ele estava dizendo isto, ele disse com respeito ao Espírito que haveria de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, né? Mas logo, logo o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes e a igreja foi cheia do Espírito Santo e os homens de Deus ali começaram a pregar o Evangelho, como Pedro, e vidas iam sendo mudadas e transformadas. Quero falar um pouco sobre conceito bíblico sobre espiritualidade, né? Uma opinião sobre o que na verdade é ser espiritual na presença de Deus. Vamos entender mais ou menos à luz da palavra. Creio que todos nós, todos aqueles que já tiveram uma experiência com Deus, existe um desejo muito grande, a vontade de cada homem de Deus, de cada mulher, é que nós possamos viver uma espiritualidade profunda. Quanto mais o servo de Deus, quanto mais o crente, quanto mais o cristão, ele se aprofunda em Deus, na palavra de Deus, mas ele se enche da presença de Deus. Então nós temos esse desejo de viver uma espiritualidade profunda, um grande comprometimento com a palavra de Deus. Mas o que é ser espiritual? Tudo começa com um novo
nascimento. Tudo vai acontecer no momento que o homem ele tem a experiência do novo nascimento. Até então ele não vai compreender, mas na hora que ele recebe esse toque, na hora que ele se entrega, na hora que ele compreende o que na verdade Jesus deseja dele e ele se rende ao senhorio de Cristo, então ele nasce de novo quando ele aceita, entrega a vida dele ao senhorio de Cristo, ao Senhor Jesus. Tudo começa ali no novo nascimento. Foi o que aconteceu quando Nicodemos teve aquele diálogo com Jesus. Ser espiritual é nascer de novo, é ser regenerado, é ter uma nova natureza, é ter privilégios e também grandes responsabilidades no reino de Deus. Então nós temos esse desejo de sermos espirituais, de desenvolvermos uma espiritualidade, de sermos canais de Deus, bênçãos para outras pessoas, né? Instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Espiritualidade é ser o quê? Uma nova criatura, viver com uma nova natureza. Quando o homem ele se chega a Deus, ele passa a ter uma nova natureza. A Bíblia diz em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando o homem desenvolve essa espiritualidade, é quando ele passa a ter uma nova mentalidade. A mente dele começa a pensar diferente. O texto aqui de Coríntios vai dizer o seguinte, vai mostrar que esse é o maior milagre que acontece na vida do homem. É a mudança da mente do homem. É a mudança da vontade humana. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram e tudo é novidade na vida desse novo homem, desse homem espiritual. E isso acontece no momento que você tem aquele encontro com Jesus. Aconteceu quando Nicodemos foi receber ali a palavra de Deus, aconteceu com a mulher samaritana, né, que Jesus disse para ela que se ela bebesse da água que ele desse para ela, nunca mais teria sede. E aí essa palavra que a gente leu aqui em João vai dizer que rios de água viva vai fluir no interior. É o movimento de Deus, é a presença de Deus. Então, essa nova natureza mostra que esse é o maior milagre que acontece na vida do homem. O maior milagre não é um coxo levantar, o maior milagre não é um cego ver, o maior milagre, por mais que seja algo assim tão sobrenatural, inexplicável, que é o caso de Lázaro, que Jesus ressuscitou ele, mas depois Lázaro ele morreu novamente, né? Porque ele passou pela morte. Mas o maior milagre que acontece na vida de uma pessoa é quando essa pessoa ela muda a sua natureza, aquela natureza pecaminosa, mas passa a ter agora uma nova natureza. As coisas velhas já passou, tudo se faz novo na vida dessa pessoa. Então, em Cristo você se torna uma nova criatura. Aquela velha natureza que se inclinava para as coisas ruins deste mundo, né? Se inclinava para a indisciplina, para a feitiçaria, para o engano, para o ateísmo, e tudo que contraria os valores de Deus foi transformada. Quantas pessoas você já viu? Pessoas que viviam na droga, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que viviam aí errantes na vida. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, depois que fez tudo de errado, e agora, né? E agora é o que a Bíblia Sagrada fala conosco. É o que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele veio mudar a natureza do homem. O homem que foi destituído, que foi expulso ali do Jardim do Éden, ele foi separado
daquele lugar ali que Deus tinha colocado o homem, foi destituído da glória de Deus, caiu na presença de Deus. Agora esse homem, ele passa a ter uma vida espiritual, ele reconhece o poder do Evangelho, ele reconhece o poderio de Cristo na vida dele, e essa natureza velha que se inclina para a feitiçaria, que se inclina muitas vezes para o engano, para a incredulidade, é trocada por uma mente, por uma natureza nova, com valores novos, porque essa pessoa passa a acreditar e a tomar posse dos valores que Deus determinou e que Deus deixou para nós observarmos e andarmos de acordo com a palavra do Senhor. Então, espiritualidade é ser uma nova criatura, é viver com uma nova natureza, é ter uma mente renovada, é ter uma alma restaurada, uma personalidade restaurada, o espírito recriado em Deus, né? Então o homem passa a ser um homem diferente. A espiritualidade é ser uma nova criatura, além de ter uma natureza nova, o homem espiritual, ele vai viver na força do Senhor Jesus Cristo. O que significa viver na força do Senhor Jesus? Nos primeiros momentos da conversão, quando alguém se converte, já vem aquela alegria, não é, irmãos? É uma alegria tão grande que a pessoa sente ali no coração, é uma paz profunda de espírito, é a segurança de ter Deus sempre ao lado, né? A intenção de contar a todos a nova vida em Cristo. Isso é muito natural quando o homem entrega o coração para Jesus. Quando o homem reconhece e aceita a verdade de Deus na vida dele. Então, a princípio, é uma alegria tremenda, é uma paz de espírito maravilhosa, né? Então, é algo novo que acontece na vida do homem. Mas aí nós vamos ter que entender o seguinte, que o tempo vai passando, né? E as circunstâncias da vida muitas vezes fazem vir as dúvidas, né? Porque você entregou a sua vida para Jesus, você agora reconheceu e compreendeu a mensagem da cruz na sua vida, mas você vai começar agora a caminhar. E no início, tudo é muito maravilhoso, mas aí nas circunstâncias da vida, que vai acontecer com todos, vai vir as decepções, as dúvidas vão surgir, a tentação muitas vezes parece mais próximo do que nunca, não é? Porque o inimigo ele não está preocupado com aquele que está fazendo a vontade dele, não. Mas o inimigo está preocupado com aquele que deu um basta para ele e que está procurando mudar de vida. Você está procurando mudar a sua vida, você está lendo a Bíblia Sagrada, você está se aproximando de pessoas que têm levado uma palavra maravilhosa para você, isso tem alegrado o seu coração. Mas de repente você pensa, mas por que a tentação parece que está mais forte, parece que o inimigo está mais furioso, né? Então essas coisas vão acontecendo. Então o sentimento de incapacidade para vencer tenta dominar o coração muitas vezes, é um sentimento de incapacidade, né? Alguém há pouco disse para mim, né, procurando voltar para Jesus, e disse que sente um medo muito grande. Eu falei para esse jovem, né, inclusive ontem esse jovem reconciliou com Jesus, eu disse para ele, então esse medo ele vai perder as forças quando você tomar a decisão de entregar a sua vida inteiramente para Jesus. Então, quando Jesus assume o controle da sua vida, então essa tentação, esse medo, ele vai cair por terra, porque a Bíblia diz que Deus não tem nos dado um espírito de medo e nem de covardia, mas um espírito de ousadia e de poder. É esse Espírito Santo que está na nossa vida que nos dá essa autoridade. E lá em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10 até o 20, temos aí armas poderosas
A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então existe uma armadura poderosa à nossa disposição. E nós temos essas armas que já falei outrora aí, né, que são armas que nós vamos para cima do inimigo, que nós vamos confrontá-lo, né, que é o nome de Jesus, que é o poder da oração, né? Nós temos aí o cinto da verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Quando o homem ele entrega a vida dele para Jesus, ele passa a desenvolver uma vida. E Paulo afirma que a nova vida só pode ser vivida através da fortaleza de Deus em nós. Por isso que ele diz: fortalecei-vos no Senhor Jesus e na força do seu poder. Isso é através de quê? Da comunhão com o Espírito Santo de Deus, com a leitura, a meditação da palavra de Deus e uma vida de oração. Então, se você quer ter uma vida espiritual, você quer desenvolver a sua vida espiritual, você quer entender o que é ser espiritual, a primeira coisa que nós temos que entender é que espiritualidade é ser uma nova criatura. É viver com uma nova natureza, é pensar diferente, não da maneira que nós pensávamos antes de termos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, de nós vivermos na força do Senhor Jesus. Não é na nossa força, mas é na força de Deus. Viver com novas pessoas. Então, além de nós termos uma nova natureza, uma nova maneira de pensar, além de nós agora andarmos na força do Senhor Jesus, usando as armas espirituais que Ele tem nos dado, não é pela nossa capacidade, não, mas é pela força de Deus na nossa vida, lendo a Bíblia, orando, desenvolvendo uma intimidade com Deus através da oração e da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nós temos que viver também com novas pessoas, irmãos. Nós temos que mudar as nossas amizades, né? Mas quer dizer que agora você vai abandonar? Não, você não vai abandonar as pessoas. Mas você, para se firmar, para poder ter uma vida espiritual mais abundante, você tem que cultivar, você tem que procurar estar nas reuniões, né? Porque através das reuniões, com pessoas que têm mais experiências, com os membros da igreja, convivendo com os irmãos, né, que estão procurando desenvolver uma vida espiritual na presença de Deus, envolvido com o louvor, com a adoração, com o ensino da palavra, com o aprendizado da Bíblia, gastando tempo em oração na presença do Senhor, em jejum, né? A gente não tem que jejuar só um dia ou quando marca no calendário, não. Jejum é você se abster. Naquele momento, você trocar aquilo que você gosta de fazer, um alimento, ou seja, qualquer outra coisa, e você apresentar o seu corpo como sacrifício a Deus naquele momento e apresentar um propósito diante de Deus. E quando você consagra a sua vida em jejum, em oração, em louvor e adoração, com a palavra de Deus, você vai receber a ajuda para que você possa viver essa nova vida, essa nova realidade de vida que é a vida cristã. Por isso que Paulo dizia, as coisas velhas passaram. Aquele círculo de amizade que muitas vezes nós tínhamos, né? Pessoas que estavam ali só para fazer a vontade da carne, para drogar-se, para beber, para conversas que não agradam os ouvidos de Deus. Então é essa mudança que a pessoa tem que fazer para que ela possa ter uma vida espiritual, para que ela possa desenvolver a nova realidade de vida que ela está querendo ter na presença do Senhor. Então, passando a frequentar as atividades da igreja, por isso que é importante nos reunirmos, estarmos orando, né? As pessoas às vezes dizem assim, mas você não se cansa de ir à igreja, você não se cansa de ler a Bíblia, você não se cansa de ouvir, de estar cantando louvores? Não, irmãos, porque quanto mais nós
dermos para o Senhor, mais nós recebemos. Quanto mais glória nós mandamos para Ele, mais Ele manda glória em forma de poder, de autoridade para nós vencermos o mal, vencermos o mundo, vencermos a nós mesmos, porque o maior inimigo que nós temos que vencer é nós mesmos. Essa questão, a pessoa diz, eu estou carregando a minha cruz é fulano, é cicrano. Não, a nossa cruz somos nós. Nós é que temos que vencer o nosso eu, aquilo que está dentro de nós, que só nós conhecemos e só Deus conhece aí o que está no seu interior, né? Então a maior luta do homem é contra ele mesmo. Por isso que Jesus faz um convite: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Com essa frequência nas atividades da igreja, será possível você receber o quê? Orientações de pessoas mais experientes que estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Pedro 3,18 vai falar sobre isso, que nós devemos crescer no conhecimento e na graça de Deus. E onde é que você vai aprender isso, meu irmão? E onde é que você vai aprender isso, minha querida, se você quer desenvolver uma vida espiritual na presença de Deus, se não for no meio onde tem pessoas que gostam de orar, que gostam de ler a Bíblia, que gostam de estudar a palavra, que gostam de estar comungando, falando coisas bonitas, coisas boas. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu dirigia um trabalho no interior, e eu naquela época não existia celular, e eu às vezes, sempre quando eu precisava falar com a minha família, e eu pedia a uma senhora, né, muito amiga, que o culto era na garagem da casa dela, e eu fazia aqueles cultos, e aquela senhora era uma bênção na minha vida, né? Posso até citar o nome dela, porque eu sempre falo dessa pessoa, e essa pessoa faz parte da minha história, a dona Valtenira, né? E ela abria as portas da casa dela e ela fazia ligação, permitia eu ligar para minhas irmãs, para minha família, e às vezes eu ficava conversando ali com a minha família, não sei se ela lembra disso, mas eu lembro bem que quando eu estava conversando ali, e às vezes conversando com a Antônia, porque a Antônia, nós namorávamos na época, e a Antônia aqui em Fortaleza, eu lá no interior, e aí, quando eu terminava de conversar, muitas vezes a dona Valtenira, ela falava o seguinte, ela dizia: acho interessante a maneira que vocês conversam, né? Quando você lê a Bíblia, quando você tem intimidade com a palavra, você fala de uma forma, muitas vezes, as pessoas acham interessante. A Bíblia diz que nós devemos ter palavras que chamem a atenção das pessoas para glorificar o nome do Senhor. Então é diferente de pessoas que falam palavrão, de pessoas que vivem conversando coisas indecentes. Então, você entregou a sua vida para Jesus, você quer entender o que é ser espiritual na presença de Deus, você se acompanha com pessoas que têm uma boa palavra, pessoas que comungam a Bíblia Sagrada, e você vai aprender a falar, a viver e a conviver, e vai crescer no conhecimento e na graça do poder de Deus. Então, mas também você vai perceber que as pessoas possuem qualidades e defeitos. Isso não quer dizer que quando você chega no meio de pessoas que falam bonito, no meio de pessoas que procuram crescer no conhecimento da graça e do poder, essas pessoas são 100% perfeitos, não. Nós temos que procurar crescer e ter a maturidade de entender que ali está o homem, né? Que ninguém é perfeito ainda aqui nessa terra. Então nós temos que perceber o seguinte, que no meio daquelas pessoas nós vamos também encontrar qualidades e vamos encontrar defeitos, mas nós vamos procurar o quê? Procurar ver os pontos bons, né? Os pontos fortes dos membros, daquelas pessoas que oram, para que Deus ajude a superar todas as fraquezas, tanto daquelas pessoas como as nossas também. Então não vamos focar só nos defeitos, não vamos focar nas fragilidades, mas para sermos espirituais, como eu falei, temos que começar olhando para dentro de nós e ter um desejo profundo de tirarmos, de mudarmos e aprender com aquilo que é bom, daqueles que estão procurando desenvolver o melhor na presença do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, o conceito sobre espiritualidade. Espiritualidade é ser uma nova criatura, certo? É viver com uma nova natureza.
é viver na força do Senhor Jesus, não na sua força e na força de ninguém, mas na força de Jesus. É viver com pessoas que estão nesse mesmo propósito, nesse mesmo foco, para que te ajude a se levantar e desenvolver uma vida abençoada, uma vida que agrade a Deus na presença do Senhor. Segunda coisa, espiritualidade é ter um novo procedimento. É você se proceder de uma forma diferente daquilo que você procedia antes. Todo o propósito da vida cristã é glorificar a Deus. Então agora, como é que eu vou fazer? Eu quero ser uma pessoa mais espiritual. Eu quero desenvolver uma espiritualidade, né? Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que me proceder diferente. Todo o meu propósito agora é glorificar a Deus. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu vou procurar fazer para glorificar o nome de Deus na minha vida. Tudo que você for fazer na sua vida, meu querido, faça para a glória de Deus. Todas as palavras, né, que nós venhamos a falar, a nossa submissão seja aos preceitos de Deus. Toda convivência com os outros, todo emprego das responsabilidades dadas por Deus através dos dons e talentos que Ele nos dá, todo modo de agir diante das oportunidades ou circunstâncias da vida, tudo deve ser procedido de tal forma que Deus seja glorificado. Ou seja, Deus ele tem nos capacitado. Existem talentos naturais, né? Dons naturais e dons espirituais. Existem talentos naturais que nós muitas vezes já nascemos e desenvolvemos ao longo da nossa vida. Eu pelo menos posso falar de mim, tenho um talento natural desde criança, ninguém me ensinou a desenvolver o traço do desenho, né? Então, desde criança, de repente eu comecei a desenhar e hoje eu, além de pastor, também sou desenhista, né? Então, faço trabalho, a gente ganha também fazendo alguns trabalhos para a glória de Deus, para ajudar no nosso orçamento, mas a gente faz coisas que venham engrandecer o nome do Senhor, que venham trazer um crescimento. Então, o talento que você tem, de repente, você tem uma boa oratória, você tem uma mente muito aberta para compreender, para uma maneira de se comunicar muito ágil, muito boa, né? Para tratar com as pessoas, né? Outros talentos naturais que você tem, ou seja, dons espirituais que Deus te deu para que você possa pregar o evangelho, para que você possa orar pelos enfermos. Então usa tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós temos que, para termos uma vida espiritual, nos procedermos de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Essa é a responsabilidade nossa. Não é fazer para nos enaltecermos, para nos engrandecermos, não. Mas é tudo que seja feito para a glória, para a honra daquele que tem nos garantido a vitória. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3 e o versículo 23. Tudo, a Bíblia diz tudo, quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que nós vamos fazer, se nós vamos ministrar uma palavra, vamos procurar fazer para a glória do Senhor. Se nós vamos desenvolver uma função no corpo de Cristo, vamos fazer para a glória de Deus, não para agradar o homem, né? Não, mas para agradar a Deus. E feito o quê? Com amor, né? A Bíblia diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Então eu vou fazer aqui de coração. Eu estou ministrando aqui a palavra para você de coração, porque eu quero que você seja abençoado em nome de Jesus. É da minha maneira, é dessa forma, mas eu quero dizer que eu estou fazendo de coração, para que Deus abençoe a sua vida, para que nós possamos desenvolver essa espiritualidade, né? Porque tem pessoas que pensam que ser espiritual, né? Então se posiciona em cima de um pedestal e acha que está acima de todos. Não, irmãos. Cada oportunidade que nós recebemos do Senhor, cada consagração,
nós vamos descendo mais um degrau para que Deus possa nos levantar e glorificar o nome dele nas nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Como Jesus era simples. Jesus pregava na beira da praia. Jesus caminhava, palmilhava ali as terras da Palestina e ele pregava muitas vezes ali debaixo das árvores, em cima dos montes, não é? Uma mensagem simples. Jesus sempre falou de coisas simples. Ele usava o pão, ele usava o peixe como exemplo. Então, assim, para que ele fale ao coração do homem. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Né? E quando ela é anunciada, e você vai compreendendo e você vai desenvolvendo esse desejo de conhecer a esse Deus maravilhoso. Né? Por isso que Nicodemo foi chamado a atenção. Ele procurou Jesus e disse: olha, só pode ser de Deus. Ninguém pode fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Né? Então, espiritualidade é ter um novo procedimento. Né? É todo o propósito do homem seja glorificar a Deus. Tudo que você venha a fazer é para a glória de Deus. Esse é o novo procedimento, né, do homem. É diferente da natureza velha. Né? Faça com profundo desejo no coração de agradar a Deus. É princípio de espiritualidade isso aí, certo? Toda atitude deve mostrar que a vida não é mais a mesma. Né? Então, toda a nossa atitude tem que revelar, através de nós, que a nossa vida não é mais a mesma. Se você tinha o hábito de mentir, não minta mais, reconhecendo que o diabo é o pai da mentira. Se guardava raiva de alguém, não guarda mais. Então o diabo, ele é o pai da mentira. Né? Quando o homem mente, quando o homem engana, então ele está exatamente fazendo aquilo que o inimigo gosta, porque ele é o pai da mentira. Né? E a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, somos membros uns dos outros. E sobre a ira, a Bíblia diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Queridos irmãos, Deus chama a nossa atenção para nós enchermos o nosso coração de amor, de paz e tranquilidade. Se nós queremos viver uma vida espiritual, nós temos que aprender a conviver, aprender a viver uma vida nova. Né? É pecado se irar? Não. Né? O homem pode, de repente, se irar, ficar com raiva. Isso é normal, é natural do ser humano. Mas o que é pecado, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, é você se irar, é você começar a xingar, é você alimentar raiva. Tem pessoas que têm raiva de tudo, tem raiva até de quem não conhece. Tem pessoas que quando fala, que quando expressa alguma coisa, até por escrita, você percebe que existe uma revolta, uma raiva tão grande no coração daquelas pessoas. Isso não é bom, irmãos. Se nós quisermos realmente sermos espirituais na presença de Deus, a Bíblia diz que nós devemos orar, vamos abençoar, né? Vamos orar até pelos nossos inimigos. Alguém diz assim: mas você não tem inimigo. Quem é que não tem inimigo, irmão? Às vezes você tem inimigo sem saber. O diabo é o inimigo número 1 de Deus e daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Né? E muitas vezes alguém é usado por ele para se levantar contra a sua vida. Mas mesmo assim Jesus disse: olha, se o teu inimigo quer caminhar uma milha contigo, anda 2 com ele. Né? Então, assim, a melhor forma de vencermos o ódio é com o amor. Né? A raiva, a ira é com o perdão. Então você perdoe. Mas eu não consigo, porque fulano, eu perdoo, mas ele não quer amizade, ele não quer mais. Libere o perdão sobre aquela pessoa. Tenha a sua consciência limpa, tranquila, a sua alma lavada, que você está liberando o seu perdão, que você está bem com Deus, porque a palavra de Deus diz: se possível, tende paz com todos. Procure semear a boa semente da paz e do evangelho. Então, espiritualidade é ter um novo procedimento, né? É fazer tudo para a glória de Deus. Toda atitude deve mostrar que a vida não é mais a mesma. Então, se antes era uma vida só de raiva, de briga, de discórdia, de contenda, de inveja, de maledicência, né? Então agora não. Agora você está guardado no Senhor, né?
todo esse sentimento ruim vai sair do coração, porque Deus agora está na sua vida. E ser espiritual é ter um novo procedimento. Não adianta querer dizer, somos espirituais, né? Não é espiritual só porque fala línguas estranhas, porque profetiza. Não, isso não é medida de espiritualidade. Mas a espiritualidade é a mudança de mente, né? É um novo procedimento. É você andar de cabeça erguida, sabendo que as suas atitudes, aquilo que você negocia com as pessoas, você cumpre com a sua palavra, você não anda devendo a ninguém, você vive uma vida reta, uma vida de respeito diante das pessoas. Ser espiritual, entender o que é ser uma pessoa espiritual, é você também viver uma vida de oração na presença de Deus, ter uma vida de propósito, falar com Deus e ouvir Deus falar com você. Você deve cultivar uma vida de comunhão com Deus. Mas é porque eu oro muito, então eu sou mais espiritual, né? Ora, fala com Deus, mas também escuta o que Deus está falando. Para que através das atitudes, através da sua vida, muitos vão ver como Deus é presente na sua vida. As pessoas podem até olhar para você e querer te julgar, mas elas vão ter que perceber como Deus tem sido maravilhoso na sua vida. Porque você está desenvolvendo a sua espiritualidade. Porque você está procurando orar, né? Você deve cultivar uma vida de comunhão com Deus através da oração. Suas necessidades pessoais, os problemas familiares, dúvidas quanto à sua fé, dificuldades diárias devem ser levadas a Deus através da oração. Não adianta ficar reclamando, né? Para A e B não, né? Então, o homem espiritual, ele vai orar e Deus vai atender a necessidade dele. Deus vai respondê-lo, porque Deus responde à oração, né? A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, qualquer coisa que você venha a passar, se você é um homem espiritual, se você tem desenvolvido uma espiritualidade, você vai apresentar em oração. Isso você está mostrando, a minha vida está com Deus. As minhas necessidades eu apresento a Deus. Os meus problemas eu comungo com Deus, através da oração, através da humilhação diante de Deus, que as vossas petições sejam conhecidas, né, as súplicas, e também com ações de graças. Vamos aprender também a agradecer, né, irmãos? Às vezes tem pessoas que só sabem pedir, me dá, me dá, me dá. Mas quanto Deus tem nos abençoado, né? Deus tem nos dado tantas maravilhas, mesmo se nós merecermos nada dele. Então vamos aprender, além de apresentarmos a oração, uma oração de petição, uma oração de intercessão, mas uma oração de agradecimento, de ações de graça. Sejamos gratos a Deus. Isso também é, aleluia, viver uma vida espiritual, né? É um novo procedimento, né? Porque, irmãos, quantas Deus tem abençoado, as pessoas esquecem, né? Aqueles 10 leprosos, né? Jesus curou todos os 10 e só um voltou para agradecer a Jesus. Ele disse, cadê os outros 9, né? Então, vamos ser gratos a Deus. A intercessão é algo também importantíssimo na nossa vida, né? A intercessão por outras pessoas é importante. Saiba que sempre haverá alguém intercedendo por você. Oh, glória a Deus. Como você tem sido abençoado, né? Quantas bênçãos Deus tem derramado aí na sua vida. Mas saiba de uma coisa, alguém orou por você. Alguém orou por mim. Alguém está orando por mim. Alguém está orando por você. Isso é o poder da intercessão. Jó perdeu tudo, né? Só não perdeu a fé, que era o fundamental para ele. Graças a Deus por isso. Mas Jó, a Bíblia diz que quando ele estava orando pelos seus amigos, era exatamente na hora que ele estava intercedendo, a Bíblia diz que Deus veio e mudou a sorte de Jó. Então, olha, vamos orar
vamos interceder, vamos nos colocar entre Deus e a humanidade e nos apresentarmos em oração, clamando para que Deus possa reverter toda essa situação, orando por aqueles que estão precisando das nossas orações. Sabe o que acontece? Como aconteceu com Jó. Deus muitas vezes vai entrar em ação, vai fazer aquilo que a gente pediu e vai nos abençoar como abençoou a vida daquele patriarca Jó. Ele abençoa também a sua e a minha vida através da intercessão. Então, com isso, você fala com Deus, mas quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Não apenas instrui sobre doutrinas, mas ensina como ter atitude que agradem a Deus. Como nós precisamos ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, orar, interceder, porque a Bíblia vai nos instruir, vai nos disciplinar, né? E vai nos ensinar a termos novas atitudes. Como eu falei, ninguém é perfeito. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente percebe que nós precisamos mudar. Mais a gente vê que nós somos pessoas que precisam de um trabalhar de Deus, de um agir de Deus na nossa vida. Isso acontece comigo, com você, né? Não tem, irmão, diante da batalha que nós lutamos contra o inimigo, nessa trajetória de vida, a quantidade de anos, dizermos que temos 30, 50, 40 anos de crente, não vai dizer muito não. Porque todo dia nós temos que confessar Jesus, todo dia nós temos que vencer a nós mesmos, todo dia nós temos que vencer o mal, todo dia nós temos que aprender a ter boas atitudes, melhores atitudes. Antes de apontar o dedo para alguém, vamos olhar para dentro de nós e ver que nós precisamos aprender com Deus. E como que nós vamos aprender? Através da Bíblia Sagrada, através da oração na presença de Deus. Para finalizar, espiritualidade é gozar de privilégios em Cristo. O autor aos Hebreus, em Hebreus 4, a partir do versículo 14 até o 15, ele mostra que temos acesso direto a Deus mediante Jesus. Cada cristão pode falar diretamente com Deus sem precisar de nenhum intermediário além de Cristo. Nós não precisamos, irmãos, de nenhum outro intermediário, a não ser Jesus Cristo na nossa vida. Aprenda isso, guarde isso no seu coração, guarde isso na sua alma, porque somente Jesus é o único intercessor entre Deus e o homem. Nos momentos em que nos sentimos derrotados, podemos buscar e teremos resposta. Salmo 34, versículo de número 4, diz assim, o salmista diz, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, quando nós buscamos a Deus, nós temos respostas. Receberemos o equipamento espiritual necessário, a armadura de Deus para termos uma vida de nova criatura, vida de alguém que nasceu de novo. Eu não estou falando aqui de religião, não, de forma nenhuma. Nem estou falando de religiosidade. Estou falando que a Bíblia está dizendo nascer de novo, ter uma nova vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia no Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer na sua vida. A Bíblia, ela é completa para nós, é a revelação de Deus. Então, tudo que nós precisamos está na Bíblia. Precisamos para ser uma pessoa melhor, para fazermos nossos negócios de uma forma que glorifica a Deus, né? Para termos uma família abençoada, para aproveitarmos as oportunidades da vida. Tudo nós temos a direção de Deus na nossa vida. E tudo isso nós podemos através do nosso intercessor, que é Jesus Cristo, que está junto ao Pai. O Todo-Poderoso é o único que veio, certo, lá do céu. Os homens mataram. E a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou e ele subiu ao céu e está assentado à direita de Deus, intercedendo por cada um
de nós. Hebreus 4, 14 e 15. Olha, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Vamos ficar firmes naquilo que nós confessamos que é Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Certo? Então, nós temos que entender uma coisa, você tem que entender uma coisa, que nós somos falhos, que nós ainda pecamos, que nós ainda erramos. Mas a Bíblia diz aqui, olha, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a sua vida. Não deixe o inimigo ficar te acusando se Jesus já te perdoou. Se você mesmo que tenha caído, você desviou dos caminhos do Senhor, você está voltando, você está firme com Jesus, mas às vezes aí aquela voz fica te acusando. Seja convicto de que você já orou, já pediu perdão e que Deus já te perdoou. Então, olha, a Bíblia diz que o Senhor se compadece das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus, ele entende você, ele sabe que somente ele pode te dar o perdão e a certeza da vitória. Então não deixa ninguém te derrubar, te acusar, não. Te levanta, enche o teu coração de certeza e convicção. Se tem alguma coisa querendo aí entristecer a sua alma, se há alguma perda que você perdeu e você pensa assim, meu Deus, não vai ser mais restituída. Tem algumas perdas que não vem mais, irmão, que não dá mais. A Bíblia diz que Davi, ele perdeu o seu filho com Batseba e ele nem comia, nem se banhava, nem tirava a barba. Ele orou ao Senhor enquanto pôde, mas quando o Senhor levou aquela criança, ele tomou banho, ele se arrumou, ele entendeu que aquilo ali era propósito de Deus, ele continuou a vida dele. Então, se o teu coração, a tua alma está triste, angustiada por alguma situação, meu querido, minha querida, eu te aconselho, lança essa tua limitação, confia no Senhor, essa tua fraqueza, Deus vai te fortalecer, ele sabe o que é sentir a dor na alma, porque Jesus sentiu todas as dores que você possa imaginar. Espiritualidade é gozar de privilégios na presença de Deus. Primeiro, é ter a certeza de que nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz, olha, o privilégio de ser filho de Deus. Aquele que aceita a Cristo é colocado na posição de filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo de número 12, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E essa passagem, ela é muito maravilhosa, ela é muito poderosa, né? Porque a Bíblia diz, porque aí a Bíblia vai falar, né? É tão interessante que se você for ler os outros evangelhos, como o evangelho de Mateus, né? O evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, você vê que sempre vai começar ali falando sobre a genealogia de Cristo, né? Sobre o nascimento de Jesus, e ali vai, né? São considerados sinóticos, né? Mas quando você chega no evangelho de João, você percebe que João já começa de outra maneira. Ele já começa mostrando quem é Jesus, né? Ele vai mostrar, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a promessa de Deus. O que é o verbo senão uma palavra? Né? Eu canto, tu cantas, ele canta. Então aqui era uma palavra. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor, ele deu uma promessa, ele disse, nascerá um da semente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Em toda a história, o diabo veio se arrastando, tentando destruir a igreja, destruir os judeus, destruir os cristãos, porque ele sabia que um dia o anjo visitaria uma virgem e a palavra de Deus ia se cumprir. Aí agora João vai escrever e diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se encarnou e ele veio até esta terra, se fez homem, né, para sentir a nossa dor, as nossas limitações e trazer para nós o direito de salvação. Antes nós éramos só criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus. Olha que privilégio da espiritualidade. Quando nós
confessamos a Jesus. E no versículo 13 vai dizer, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Então, quando o homem reconhece o evangelho da salvação, a Bíblia diz que ele recebe a Jesus, ele entrega a vida dele para Jesus, os quais receberam, né? Ele recebe o poder através do evangelho, da confissão no nome de Jesus, de se tornar filho de Deus, que não nasceu pelo sangue, né, natural, mas que nasceu pela palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus em Jesus Cristo. Amém? Então, olha, espiritualidade é gozar de privilégios de Cristo. Você é espiritual quando você entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Você tem o privilégio de agora ser filho de Deus. Aquele que aceita a Cristo é colocado na posição de filho, tornando-se herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. O nascimento espiritual faz do crente um novo membro da família de Deus. Com isso, você pode amar e ser amado. Amém? Que coisa maravilhosa. Você pode amar e ser amado. Você pode dar e você pode receber. Você vai ajudar alguém e você vai ser ajudado. Você se torna uma nova pessoa, com um novo propósito, né? Então, fazer amigos novos, você consegue ser amigo, né? Você consegue se doar para as pessoas de verdade. Precisa se mostrar. A Bíblia diz que quando a gente der alguma coisa para alguém, você dá com a mão direita para que a esquerda não veja. Às vezes eu me assusto quando eu vejo pessoas fazem alguma coisa. Não precisa a gente falar o que a gente faz por ninguém, irmãos. Faça por amor, faz parte da espiritualidade. A recompensa vem do Senhor. Com isso você pode amar e ser amado. Você pode fazer parte dessa linda família que é a família de Deus, certo? Fazer grandes amigos na presença de Deus, ajudar a receber e ajudar também as pessoas abençoando, né, com aquilo que Deus tem colocado na sua boca, no seu coração, compartilhar as suas dificuldades e ajudar também as pessoas nas dificuldades, muitas vezes de várias ordens, seja material, espiritual, sentimental, né? Ajudar a solucionar problemas, às vezes tão difíceis, mas às vezes é uma palavra, irmãos. Às vezes é só você dar o seu ombro para alguém ali colocar e chorar, a cabeça e chorar, você está ajudando. Só em ouvir alguém você está ajudando. Então, outro privilégio de um relacionamento especial com Deus. E Hebreus fala sobre isso, esse relacionamento que o homem tem com Deus, mostra que temos acesso direto a Deus mediante ao Senhor Jesus Cristo. Privilégio de sermos libertos das trevas. Então, hoje nós somos abençoados, estamos vivendo pela graça e misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Então, para que esta palavra possa permanecer no seu coração, no meu coração, que Deus nos abençoe. Amém? Paz.